Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente. Evidentemente, todos nós com muitos cuidados, porque estamos sendo avaliados pelo nosso orientador de tese, o presidente Fernando Henrique Cardoso. E, enfim, eu queria dizer a vocês, em primeiro lugar, que as observações que foram postas aqui, observações extremamente próprias, muito adequadas, em que se mesclou de maneira inteligente a experiência pessoal, a questão institucional e até a vida difícil de um candidato a deputado. O único lugar que é fácil ser candidato a presidente da República. Só come buchada. O resto é um horror. E aí, acho que todos nós estamos saindo aqui com essa ideia, com essa noção. O PMDB, ele vai fazer 50 anos esse ano. Então, quer dizer, ele tem é uma instituição com uma cultura, e que viveu muitas coisas, e que sabe da delicadeza que o momento que nós estamos passando hoje. E acho que discutir a reforma, a questão eleitoral, eu não digo nem reforma eleitoral, a questão eleitoral e partidária, sem contextualizar, sem dizer em que circunstâncias nós estamos conversando sobre isso, eu não acho que seja adequado, porque senão não vai aprovar. Essa é a história. Agora, nós temos que entender que o Brasil é republicano em torno de 20 e 30 anos, tem uma grande confusão. Então, nós tivemos, logo depois que se organizou a política dos governadores, nos primeiros momentos da República houve uma certa tensão, até que se conseguiu organizar a política dos governadores, se deu uma certa estabilidade, e essa estabilidade foi rompida em 30. E sempre os componentes são os mesmos. É crise econômica, é crise política, que gera uma crise institucional. Então, nós tivemos 30. 30 foi até 37 para organizar a situação, para ver qual a tendência que iria prevalecer, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista eleitoral, etc. E, em 45, tivemos outro. Em 64, tivemos outro. E, em 88, tivemos outro. Então, eu creio que nós estamos nesse prazo. Nós estamos no prazo dos 20, 30 anos. E vocês sabem tão bem quanto eu, e aqui até alguns muito melhor do que eu, que agora, nesse momento, nós estamos vivendo uma conjugação extremamente delicada, porque é uma crise política, é uma crise econômica, e nós não podemos deixar que se desemboque mais uma vez numa crise institucional, porque nós estamos perdendo a possibilidade de organizar o nosso país compatibilizando uma realidade econômica com uma realidade institucional, para que nós tenhamos capacidade de absorver os embates que a crise política inevitavelmente provoca. Então, esse é o contexto em que nós estamos vivendo agora. Existe uma diferença, que é uma diferença extremamente relevante, no meu ponto de vista, é que, ao longo desse período, a bandeira da democracia foi uma bandeira conservadora. As forças progressistas, ou pode chamar de esquerda, ou que tenha mais sensibilidade social, enfim, pode-se buscar qualquer conotação, qualquer denominação que tenha esse conteúdo ideológico, elas não tinham compromisso com a democracia, nem no nome do partido. Você veja que é Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista, e assim vai. São os partidos mais vinculados a uma visão conservadora que detinham este privilégio de ter uma bandeira tão rica e tão importante para todos nós. Hoje, essa realidade não existe.
É como se nós tivéssemos conseguido, depois de um esforço sobre-humano, criar um consenso na sociedade, um certo entendimento, um grande acordo na sociedade de que nós queremos encontrar o nosso caminho preservando as liberdades democráticas, o que é um avanço enorme. Esse é um dado positivo. Um outro dado que me parece necessário, até porque tira um pouco de uma certa graça da vida parlamentar, é que nós aprendemos, e não é de graça, quer dizer, todos nós, inclusive o presidente Fernando Henrique, não só aprendeu, como praticou de maneira muito eficaz, na Câmara, no Senado, no Congresso, no Parlamento, não só no brasileiro, de modo geral, lei boa é lei que é aprovada. O que não é aprovado é exercício acadêmico. Então, nós temos que partir desse pressuposto. Eu me lembro no dia que se perdeu a reforma da Previdência, e por um voto, ligamos para o senhor disse, aprove o que vou, depois a gente acerta. Mas tem que aprovar, porque a consequência da derrota, ela teria no mercado uma repercussão política que seria muito mais cara e onerosa do que se nós tivéssemos aprovado e mudado, depois como fizemos. Isso é uma realidade que nós não podemos fugir. Ou seja, nós temos que trabalhar não com não com sonhos, ou não com ideias geniais, até porque a nossa experiência, ao longo desse período de crise, mostra que essas ideias geniais, fantásticas, brilhantes, elas, de vez em quando, levam a desastre. O Rui Barbosa nos meteu no encilhamento porque teve uma ideia genial, achou que estávamos nos Estados Unidos. Enfim, nós tivemos outras experiências desse tipo. Então, eu creio que nós temos que procurar entender a gravidade do momento, a necessidade de aprovação de mudanças, eu não chamo nem reforma, de mudanças na lei eleitoral, porque isso está na rua. Isso não é só a vontade sua, minha, dele, do presidente, dos que aqui estão, está na rua. E está na rua, como as coisas que estão na rua, sobretudo nesse momento, de maneira difusa, não é clara. Não é clara. Então, nós temos que ter uma proposta que seja clara. Não adianta também nós termos aqui uma proposta, uma reorganização do sistema, que nós não tenhamos condições de explicar à rua como é que as coisas se darão. Segundo ponto, o PMDB ele apresentou um conjunto de propostas, algumas até já aprovadas no Senado, outras não, para iniciar um processo de negociação. Então, quando trazemos a proposta do sistema eleitoral distritão, é uma proposta, é a mais fácil de se conversar, de se entender, é aquela que atende compromissos com partidos ideológicos que, no passado, impediram esses compromissos que mudanças se fizessem, porque a probabilidade da adesão deles nesse sistema é maior do que qualquer outro sistema, além de ser uma situação relativamente mais fácil. Por outro lado, se nós conseguirmos romper esse ciclo de 30 anos que nos persegue, eu acredito que nós vamos dar um passo enorme para que possamos fazer mudanças sem estarmos pressionados por uma crise institucional. Nós nunca tivemos essa experiência, essa é que é a realidade. Nós fomos ao parlamentarismo por força de crise institucional. Nós fizemos a reforma do nosso judiciário, com o Congresso fechado, e nós viemos aí tropeçando até que, sobretudo depois do impeachment do Collor, se conseguiu fazer
transformações, mudanças, dentro de um quadro, de um arcabouço institucional mais seguro, mais estável e com mais confiabilidade de tocar isso no futuro. Então, eu creio que nós não podemos perder a oportunidade de fazer isso agora, desta maneira, sem querer achar que vamos resolver os problemas do mundo. Nós não vamos, nem do Brasil. Algumas forças políticas colocam a reforma política como uma panaceia para qualquer coisa. O povo está na rua. Não, calma que a reforma política vem aí. Sai da rua, calma que a reforma política... Ela não é uma panaceia. Ela vai resolver distorções seríssimas que tiram a credibilidade do sistema eleitoral, da representação e do próprio parlamento. Então, a proposta que nós fazemos, ela tem um certo encadeamento. Quer dizer, ela propõe o distritão porque nós entendemos que, e aí vários exemplos já foram dados aqui, as pessoas não sabem quem vota. Esta que é a realidade. E nem o eleitor conhece ninguém. E nós estamos vivendo, até por força da tecnologia, um ambiente em que há uma individualização dos processos. Hoje não tem mais o formador de opinião. Todo mundo aqui entra lá, dá a sua opinião, e a rede circula isso, e todos nós somos formadores de opinião, não mais aquele grande jornalista que analisava, que dava o seu ponto de vista. Então, dentro desse sistema, nós temos que trazer as pessoas entendendo de que maneira elas estão votando. Existem formas que mitigam o eleitoral puro, o distrital puro ou distrital misto, porque isso é um tema que já vem sendo tratado no Brasil há muito tempo. Nesse processo, eu descobri que havia uma proposta da década de 40, do Milton Campos, que foi uma grande figura, muito engenhosa, que compatibilizava o sistema distrital com listas, sem ser a lista escolhida por comando partidário, porque, desde aquela época, comando partidário não pode escolher lista. Porque, no dia que o comando partidário for escolher lista, esqueçamos qualquer possibilidade de ter uma representação adequada, porque hoje eles já escolhem, é isso que está aí. Quando eles tiverem a legitimidade de escolher livremente, aí então é que é um horror. Pois bem, então, nós estamos com o sistema eleitoral, que é essa proposta do distritão. E o distritão, repito, ele pode ser um passo para que nós, com o tempo, melhoremos esse método. Mas ele não vem sozinho. Nós achamos que devemos ter uma definição do sistema eleitoral. Essa definição deve vir enfrentando a questão do financiamento de campanha. No nosso ponto de vista, pela experiência que temos, o problema do financiamento de campanha é uma questão de transparência, de governança do sistema. Não é a da contribuição privada e nem colocar no financiamento público a solução do problema. Hoje nós já temos financiamento público. Televisão custa caro, custa dinheiro, e é pago pelos cofres públicos. Fundo partidário é tão bom que hoje nós estamos com 30 e tantos partidos. E esses partidos existem exatamente porque os presidentes fazem a gestão do fundo partidário e fazem negociação com o termo de televisão. Então, nós temos que acabar com isso. 5 minutos. O financiamento, nós estamos propondo que seja público, é isso que está aí, que já existe, e o privado, a empresa, financiando a um só candidato. Quer dizer, da mesma maneira que todos nós, individualmente, como cidadão, temos a nossa opção, a empresa pode ter a dela. E o financiamento por intermédio dos partidos, para que esse processo fique muito claro. Sendo fixado um teto para cada uma das campanhas. Hoje já é fixado. Só que a lei, espertamente, diz, se não for fixado num prazo, 10, sei lá quanto tempo, não? Até 6 meses antes das eleições, os partidos políticos fixam nos estados. Então, vira essa orgia.
é necessário que, se não for fixado pelo Congresso 6 meses antes, os tribunais regionais eleitorais fixem, o superior fixa para presidente e os estaduais fixam para no plano estadual. Então, você fixa um teto para campanha e um teto para doação. Nós achamos que devemos insistir na proibição da coligação das eleições, até porque pode ser que não se avance muito, mas isso aí já é uma iniciativa aprovada no Senado Federal. Nós, para evitar as deformações do Distritão, colocamos a necessidade da fidelidade partidária, e a fidelidade partidária nos termos que estão aí, ou seja, você tem um prazo ao fim daquele mandato que você pode mudar de partido, se for eleito, mesmo com o sistema distritão. Se for eleito por um determinado partido, obrigatoriamente tem que ficar no partido até esse prazo de saída. Nós achamos que é necessária a cláusula de desempenho, não é possível continuar as coisas do jeito que estão, e nós estamos adotando, propondo o que já está relativamente consolidado, 5% e 2%. Nós achamos o fim da reeleição, e aí, com coincidência delas. Isso é uma discussão interna enorme, uma discussão até fora dela também muito grande, mas a tendência da Câmara, na realidade, do Congresso, é o fim da reeleição e a coincidência de mandatos. Para que isso se dê, nós achamos que, primeiro, o mandato não pode ser de 4 anos, deve ser de 5 anos, para que haja uma certa tranquilidade, sobretudo para prefeitos, governadores e vereadores. E, fazendo para os 3, você tem que estender a todos. E tem que ter uma fórmula de transição. Então, nós, aprovado estas medidas que mudam o ambiente eleitoral, nós teríamos agora, ano que vem, eleição de prefeito e vereador com mandato de 6 anos. Em 2018, os mandatos de 4 anos. E, em 2022, faríamos a coincidência geral, todos com mandatos de 5 anos, inclusive os senadores com mandatos de 5 mais 5. Então, isso está para conversa, para negociação. Creio, como foi dito aqui, que há um ambiente muito favorável para a aprovação dessa legislação. Creio que, dentro desse quadro, há uma possibilidade muito grande do Distritão vir a ser o sistema que, nesse período, vai permitir que essas mudanças se façam. Agora, eu concluo dizendo que o que é mais importante nisso é que essa reforma tem que sair. Eu repito, nós estamos diante de um quadro que é muito delicado. Nós estamos numa crise política, numa crise econômica e numa crise de credibilidade das instituições. Nós não podemos permitir que nós tenhamos uma crise institucional. E a maneira de não ter essa crise institucional é fazer as mudanças em alguns pontos, e um dos pontos importantes é exatamente esse aqui, para que nós tenhamos autoridade política, legitimidade, para evitar que as coisas transbordem como no passado transbordaram. Muito obrigado. Não, o Milton Campos ele propôs que o caso de São Paulo são 70 deputados federais. Então, são 70 deputados federais. Se dividiria o Estado de São Paulo em 35 distritos. Os partidos lançariam um candidato por distrito. Aí se faria a eleição. Os que tiveram a maior votação nos distritos se elegem. Então, são 70, os 30 já se elegeria 35. Os perdedores, em uma só eleição, nesta eleição, eles comporão a lista dos partidos. Os partidos terão o coeficiente partidário que vai determinar o número de
candidatos que indicarão, definidos nesta eleição, que já se realizou, e, em função desse coeficiente, o partido indica 3, indica 2, indica 1. Então, com isso, você tem o voto distrital, você tem a possibilidade de ter a lista, sem que seja o comando partidário, mas o eleitor que defina, e você dá mais consistência à representação, porque ela fica mais localizada, é mais fácil as pessoas se identificarem. O partido é determinado por que critérios? Quantas vagas o partido conquista, Moreira, nesse sistema? Proporcional. Proporcionalmente, pelo voto dado... Pela lista, exatamente. Agora, é difícil, eu acho muito boa, eu sou favorável, mas é muito difícil explicar. Quer dizer, nós temos aí um processo em que, por exemplo, os partidos menores, eles são muito favoráveis ao voto ao distritão, porque eles sempre trabalham com candidatos que têm força eleitoral. Então, o PCdoB elege um, o outro elege outro, o PSOL elege, e acaba que isso cria na Câmara um certo ambiente em que a opinião se forma em cima disso. Então, essa é a dificuldade agora. E nós estamos premidos, também não é nada excepcional, é porque só se vota premido. Né? Ali, deputado, senador, só vota no chicote. Quando a situação já não dá mais, aí vota.